O Vaca, né, o Pedro Vaca, ele tem a opinião política dele dita aí nas redes sociais, né? A gente sabe que ele é um perfil de esquerda e que já falou, inclusive, bobagens, né? A gente sabe que o trabalho aqui no Brasil foi bem feito pelas pessoas que quiseram colocar as suas histórias pessoais. Então ele ouviu a própria família do Clezão, ele ouviu até amigos, advogados, beijos a todos aí pelo excelente trabalho, pessoal aí parlamentar, ouviu a revista Oeste, ouviu outros meios de comunicação também e ouviu o outro lado, ouviu a própria esquerda, ouviu, né, começou ouvindo o ministro Alexandre de Moraes. Eu nem vou falar que era o Barroso, porque o Barroso é o presidente, mas ele chamou o ministro Alexandre de Moraes. Então quem, né, estava dando o tom daquela conversa com a comitiva da OEA era o ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, assim, eu nunca tive muita esperança nesse relatório, mas a gente precisa contextualizar e não levar a ferro e a fogo também essa nota que saiu para a imprensa. Tá bom, eles disseram na imprensa que o Brasil ainda tem algo parecido com uma democracia. Eu sinto muito, porque se fosse eu que tivesse vindo ao Brasil com a delegação que trata exatamente de direitos humanos, né? Ele não foi visitar presídios, mas se ele tivesse ido visitar, mas ele ficou sabendo as condições das pessoas que estão presas por coisas que não são crimes no Brasil. Não existe crime de opinião, não existe crime de discurso de ódio, não existe crime de fake news, não existe nada disso, né? E a gente sabe que aqui tudo foi vinculado como se fosse um único ato. E a gente sabe que também isso não ocorreu, mas a OEA ela tem sim essa identidade também para a esquerda, mas o momento político é outro. Então a gente vai ver aí no futuro se o Pedro Vaca vai querer colocar a própria entidade, né, sem o financiamento americano, que todo mundo sabe que é mais de 50%, vai querer colocar isso em xeque, e o próprio cargo, não é a biografia dele, para ele que importa, é o cargo dele. A gente sabe como funcionam essas presidências, essas diretorias de grandes entidades, que sempre tem um grupo todo. Então não é só o presidente, né, que pode ser, vai ter novas eleições, mas pode ficar sem financiamento, e a OEA como um todo sofrer no mundo, né? Porque a gente precisa lembrar aqui que a OEA é uma organização onde as próprias polícias dos países participantes colocam ali, né, as próprias autoridades dão as informações. Então é um lugar de compartilhamento de informações e, logicamente, trabalha até com as agências como CIA, FBI, agências, né, a BIM, vou falar BIM, fica até, né, e as outras agências aqui que faz parte da OEA. Mas é interessante saber que o mundo inteiro hoje popularmente está virado para a direita, porque a esquerda foi um projeto que deu errado. E o Brasil não é diferente. Então vamos aguardar. Eu não tiro muitas conclusões por essa nota emitida, mas a gente sabe que tem até torcida organizada dos dois lados. O meu grande alívio neste tema é saber que não basta e não é somente isso que está em jogo neste momento, e por trabalho até do Eduardo Bolsonaro e de tantos outros parlamentares e advogados, hoje o mundo discute a situação real do Brasil. Então vamos ver se esse relatório vai ajudar a narrativa dos globalistas ou se ele vai ser a retratação da verdade do que está ocorrendo aqui no Brasil, que é sim, né, violação de direitos humanos e perseguição política. Primeiro, né, nós temos que entender que essa foi uma reclamação dessa jornalista contra o Alan dos Santos por difamação, calúnia, enfim, injúria, numa briga que eles tiveram. Por que cargas da água uma disputa entre a jornalista brasileira e o jornalista Alan dos Santos vai parar no Supremo e não fica lá na primeira instância do Judiciário brasileiro? Isso não faz sentido algum, né? Começa por aí o problema. E aí vai na segunda questão, que é a seguinte: os perfis, até onde a gente saiba, do Alan dos Santos no Brasil estão bloqueados. Então, se você está aí no Brasil e tenta acessar o perfil do Alan em qualquer lugar, está bloqueado. Vai aparecer uma mensagem lá dizendo que por ordem judicial esse perfil não pode ser mostrado, né? Ou seja, isso já não está presente no Brasil, essas informações, e o Alan está aqui nos Estados Unidos, ou seja, ele está em território americano respondendo à jurisdição americana. A justiça americana
e sendo protegido pela justiça americana, né, pelas prerrogativas que qualquer, não só cidadão americano, mas pessoa que está no país legalmente tem, né, que é o caso dele. E aí vem a Polícia Federal, que já abre essa investigação lá no topo do Judiciário brasileiro, que deveria estar na primeira instância, e faz um pedido de informação para o X de uma conta, para todos os fins e efeitos, de um americano, né, de alguém que está sob jurisdição americana, dizendo, olha, eu quero os dados pessoais dessa conta aqui. Qual é o problema disso? E foi o que o Rumble estabeleceu naquele processo, que foi importante porque a justiça americana reconheceu que se não tiver ordens do judiciário brasileiro passando pelos trâmites legais aqui com a justiça americana, seja o acordo de o EMILAT, né, que é o acordo de cooperação que tem entre a justiça brasileira e a justiça americana, ou, né, pelos acordos lá de Haia, carta rogatória, se não vier por esses caminhos as ordens da justiça brasileira, isso não tem validade alguma aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a empresa não precisa cumprir essa ordem, né? E, até onde se saiba, não foi cumprido esse caminho legal. Pois bem, então, do ponto de vista da justiça americana, o X, que está sendo questionado, não precisa responder. Bom, do ponto de vista da justiça brasileira, representada pelo ministro, né, que está à frente dessas investigações, desses pedidos, vamos dizer assim, desse fast track, né, para cima das empresas americanas, ele acha que sim, que a empresa tem que responder. Só que aí tem um problema. Se a empresa X, que é uma empresa americana, que tem negócio no Brasil, responde dessa forma ao pedido do ministro, que precisa ser confirmado, né? Vamos ver se de fato ele vai pedir agora que as coisas estão nessa situação toda, mas enfim, digamos que ele faça. Se o X responder, vai estar ferindo a legislação americana, porque o Alan dos Santos ou qualquer outra pessoa pode entrar na justiça aqui e dizer, olha, X, como é que você dá os meus dados lá para o Brasil, ferindo os meus direitos como cidadão americano? Por outro lado, se o X se nega a cumprir a ordem, alegando que tem esse problema na jurisdição americana, o ministro pode tomar a decisão, como já tomou no passado, de bloquear a plataforma no Brasil. E até essas questões que você falou antes, que é mais absurdo ainda, né? De bloquear a conta de uma empresa que nem é coligada, não é controlada, né, do X, que é a Starlink, que é uma empresa que não teria nada a ver. Que até o Arthur Lira, à época, chamou atenção, né, para essa decisão escabrosa. Mas, enfim. Então, vejam a confusão que se gera. E aí, para finalizar, qual é que é o grande problema do ponto de vista do regime brasileiro? É que a administração Trump colocou como um dos seus pilares, como um dos seus objetivos, proteger as empresas de tecnologia americanas no mundo. Exatamente em relação a esse tipo de questão, a esse tipo de assédio. E exatamente essa foi a nota do Departamento de Estado que levou àquela resposta do Itamaraty, né? Então, o que pode acontecer a partir de agora? Se de fato esse pedido vier e o X se negar a cumprir esse pedido, se cria um impasse. Só que, diferentemente da primeira vez que o X foi bloqueado por não cumprir uma determinação, porque o X apresentou, né, argumentou que não seria um pedido legal, quem estava no governo aqui, quem estava na presidência era o Biden, não o Trump. O que pode acontecer agora se o X se negar a cumprir, né? Eu creio que a chance de alguma medida americana, seja uma sanção contra as autoridades, seja uma sanção contra o próprio país, né? Hoje mesmo está entrando 25% de tarifa, não por conta desse tipo de coisa, mas por uma disputa comercial com o Canadá e com o México, outras questões que estão ali no foco nessa questão do México e Canadá. Mas o ponto é, esse governo Trump já demonstrou que tem um nível de agressividade muito maior do que o Biden e vai levar em consideração isso. Então, essa a situação que nós estamos vivendo. E não sei, né, se neste momento o ministro vai acabar tomando essa decisão de exigir, porque eu vejo que se for tomada essa decisão, há um espaço para o X dizer que não vai poder entregar por questão da legislação americana e a gente vai ter um conflito bem maior. Yeah.